Durante muito tempo, associou-se impacto visual a excesso e surgiram muitos casamentos com excesso de informação, com muitos pontos de destaque, cores competindo a todo tempo, com muitas flores, mas existe um problema nisso. Fica comigo, que no vídeo de hoje você vai descobrir qual é este problema. Eu sou Graziele Cristine, Wed Design, especializada em mini wedding, e esse é o quadro Papo sobre Decoração. Enquanto se buscava o impacto visual através do excesso, onde os elementos competiam entre eles, brigavam pela sua atenção, deixavam de perceber que o olhar humano precisa respirar. É aqui que entra o grande diferencial de uma decoração de impacto visual. E talvez o convidado nem saiba explicar tecnicamente esse desconforto visual que ele sente, mas é provindo dessa sensação de um ambiente mais pesado, mais cansativo, porque o seu olhar está ali brigando por atenção a todo momento para todos aqueles excessos de informação que estão na decoração daquele ambiente, criando uma atmosfera mais pesada. Muitas noivas avaliam referências olhando individualmente cada elemento. Então, aquela flor tá bonita, aquela mesa é aconchegante, mas ninguém ensina a olhar o todo. E quando você olha o todo, você consegue sentir se aquele ambiente está leve ou se aquele ambiente traz esse peso, esse cansaço no olhar. E como a gente consegue trazer leveza para um ambiente? Quando a gente encontra um equilíbrio visual. E esse equilíbrio, ele vem da harmonia entre os elementos. Então, por exemplo, você tem o respiro, que a gente fala, que é uma repetição daquele elemento, mas de forma controlada e contínua. Por exemplo, você tem os tons muito próximos e isso não cria uma briga no seu olhar. Você não percebe que há muitos, porque ele dá continuidade. Ou, por exemplo, num mobiliário, num layout que traz essa proximidade com leveza no ambiente. É quando as escolhas parecem conversar. A linguagem é a mesma de todos os componentes da sua festa, que vão além da decoração. A gente fala da decoração, mas a iluminação, ela tem que acompanhar essa história que é contada, que é narrada na decoração. E quando tudo isso está em equilíbrio, você tem a sensação de leveza naquele ambiente. Aqui tem um ponto muito importante para a gente falar, que é a criação da atmosfera. E ela vem antes da decoração. Porque quando essa atmosfera ela não é pensada, o excesso desses elementos vem de maneira a compensar essa atmosfera. E como é que a gente pensa na atmosfera da sua festa? Pensando em como seus convidados devem se sentir, como o ambiente vai criar a sensação, qual é, na verdade, a sensação que você quer que esse ambiente crie. Em qual momento? No momento da festa, no momento da cerimônia, no momento do jantar? Essas são perguntas que devem ser respondidas antes de você começar a pensar na decoração, para que você não corra no erro de não ter essa sequência narrativa e começa a usar dos elementos para cobrir esses espaços. E aí vai causando o excesso da informação. E quando você consegue comunicar essa intenção, essa clareza visual, o casamento fica muito mais atual, muito mais sofisticado e o ambiente muito mais agradável. Talvez o problema nunca tenha sido uma falta de decoração. Talvez o problema tenha sido o excesso que tenta preencher uma falta de direção. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.